A ampliação do programa Farmácia Popular vai garantir novos remédios de graça a quem recebe o Bolsa Família. Ministros encontram distorções de mais de R$ 1 trilhão e aprovam contas do último ano do governo Bolsonaro com restrições. Índice oficial de inflação desacelera, puxado pelos preços dos alimentos e combustíveis. Votação do marco temporal é suspensa pelo STF com placar de 2-1 a favor dos indígenas. Fumaça de incêndios no Canadá invade os Estados Unidos e autoridades pedem para as pessoas não ficarem nas ruas. Na Semana do Meio Ambiente, uma escola mostra como crianças aprendem brincando a cuidar do planeta. E a brasileira Bia Haddad faz história ao chegar à semifinal do torneio de tênis de Roland Garros. É agora no Jornal das 22. Uma boa noite para você. Os beneficiários do programa Bolsa Família passarão a ter acesso de graça aos medicamentos disponibilizados pelo programa Farmácia Popular. 40 medicamentos para tratamento de hipertensão, asma e diabetes são oferecidos gratuitamente pelo programa Farmácia Popular. O governo federal lançou uma nova edição deste programa nesta quarta-feira e ampliou a oferta de medicamentos e o número de beneficiários. Agora, todos que recebem o programa Bolsa Família poderão ter acesso aos medicamentos do Farmácia Popular de forma gratuita e facilitada. O governo federal também afirmou que haverá expansão da oferta de medicamentos. Contraceptivos e tratamentos para osteoporose entraram no rol de produtos gratuitos a toda a população. O governo federal também ampliou novas unidades para mais de 800 municípios. A expectativa é que até o fim do ano o programa Farmácia Popular esteja presente em 93% do território nacional. Este programa oferece medicamentos de baixo custo para 11 doenças, entre elas glaucoma e mal de Parkinson. A nova edição do programa Farmácia Popular foi lançada nesta quarta-feira em uma cerimônia em Recife, com a presença do presidente Lula. Antes do Farmácia Popular, e é importante que vocês saibam, quantas pessoas nesse país ia a uma UBS, ia a um posto de saúde, era atendida pelo médico, pegava uma receita, levava essa receita para casa, colocava a receita embaixo do travesseiro ou numa mesinha do criado e muitas vezes essas pessoas morriam com a receita em cima da mesa porque não tinha dinheiro para comprar o remédio. Isso não vai mais acontecer nesse país. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que recriou o Minha Casa Minha Vida. O programa foi ampliado com a previsão de 150 mil novas moradias esse ano. Falta a decisão do Senado, que terá que dizer sim ou não até o final da semana que vem. O programa habitacional de casas populares Minha Casa Minha Vida, criado originalmente em 2009, foi extinto pelo governo Bolsonaro, que no lugar criou o programa Casa Verde e Amarela. Segundo o relator, o deputado federal Marangoni, do União Brasil de São Paulo, o texto buscou agregar desenvolvimento urbano à habitação, corrigindo erros do passado, para que não produza mais guetos nas periferias, segregando as famílias. De acordo com ele, a medida também quer a requalificação dos centros urbanos para que as famílias voltem a morar no centro. O relatório aprovado traz uma série de mudanças em relação ao texto original da medida provisória. Entre essas mudanças está o fim da exclusividade da Caixa Econômica Federal para a construção das moradias do programa, assim como a previsão de estímulos para a entrada como operadores do programa de bancos privados, bancos digitais e instituições financeiras locais, como cooperativas de crédito. A votação foi simbólica, ou seja, os deputados não precisaram colocar a digital no painel para apreciar a matéria.
O único partido que se manifestou contrário ao texto foi o Novo. E durante um encontro no Palácio do Planalto, o presidente Lula afirmou que deve passar por uma cirurgia no fêmur ainda no final do mês, logo depois que voltar de uma viagem da França. Lula relatou dores intensas na região do quadril que afetam diariamente a sua mobilidade e rotina. A equipe médica do presidente pede com frequência para ele reduzir o ritmo de viagens. Mas Lula não costuma ouvir e mantém sua agenda em dia. A Secretaria de Comunicação da Presidência informou que a cirurgia ainda não tem uma data definida. O metrô de São Paulo iniciou o transporte das peças da maior máquina da América do Sul, popularmente conhecida como Tatuzão, para ser utilizada na expansão da linha 2 verde. As peças do Tatuzão, que vieram da China, haviam chegado ao Porto de Santos, no litoral do estado, no dia 8 de maio, e lá ficou armazenada desde então. As peças da maior tuneladora da América do Sul estão sendo transportadas de maneira individual, ou seja, desmontado, para o canteiro de obras Complexo Rapadura, localizado na Vila Formosa, zona leste da capital paulista. Após a chegada, será necessária a montagem do maquinário, que tem previsão de término apenas em agosto, mas por serem peças extremamente pesadas, com componentes que pesam cerca de 189 toneladas, a Companhia de Engenharia de Tráfego adotará o protocolo de transporte de cargas superdimensionadas. Sendo assim, a CET interditará temporariamente ruas e avenidas da capital paulista, quando necessário, das 11h30 da noite até às 5 horas da manhã. Segundo informações, o protocolo foi implementado nesta quarta, mas também será executado pelos próximos 3 dias desta semana. Então, a orientação é evitar passar pela região durante a madrugada e respeitar as sinalizações das autoridades de trânsito. Montado, o Tatuzão pesará 2.700 toneladas, com capacidade para perfurar numa profundidade de até 41 metros. Dessa forma, ele deverá escavar 7,5 km de comprimento, realizando a primeira fase da expansão da linha 2 verde, com a ligação da Vila Prudente à Penha. Questionado sobre os riscos da obra, o metrô de São Paulo garantiu que o equipamento é seguro. Além disso, afirmou que a companhia realiza um processo contínuo de monitoramento das condições de solo no entorno do trajeto onde será perfurado o túnel para passagem de trens. Atualmente, a linha 2 verde liga a estação Vila Madalena, na Zona Oeste, até a estação Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo. O projeto de extensão prevê a ligação da Vila Prudente até Guarulhos, na região metropolitana. Na primeira etapa, a expansão vai até a Penha, com previsão de entrega em 2026. O Ministério Público de São Paulo vai apurar as denúncias que um grupo de agentes da Guarda Civil Metropolitana tem extorquido comerciantes e condomínios em troca de proteção na região da Cracolândia, no centro da capital paulista. Nos últimos dias, foram divulgados áudios que indicam a cobrança mensal de uma taxa de proteção a comerciantes e condomínios na Cracolândia. A situação no local mudou muito. Um ano depois da operação que dispersou a concentração de pessoas em situação de rua e que usam drogas na Praça Princesa Isabel, o centro da capital paulista vive um aumento do medo e das tensões por todos os lados. As pessoas que dormem nas calçadas e militantes reclamam do aumento da violência policial e desmonte de políticas públicas. Moradores e comerciantes dizem sofrer com o aumento da insegurança na região central da cidade. Logo após a ação policial, à época como parte da chamada Operação Caronte, comandada pela Polícia Civil, a concentração de pessoas se espalhou por diversos pontos dos bairros da República, Santa Efigênia e Santa Cecília. Agora, policiais que são responsáveis por empresas de segurança, o que é proibido por lei, pediam valores entre R$200 e R$3.000 para afastar as pessoas viciadas dos locais.
Alguns comerciantes concordavam em formar uma caixinha em troca de garantir segurança e evitar roubos e casos de violência. Durante um evento realizado nesta quarta-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu a prisão dos suspeitos de envolvimento e afirmou que eles são exceção na atuação da corporação. A gente sabe do valor da GCM, da importância da Guarda Civil Metropolitana, e não vai ser um ou outro que vai fazer com que a imagem importante da GCM seja abalada. Nós estamos com vocês, essas pessoas que cometeram essas falhas serão punidas rigorosamente. Mandei afastar, vão ser exoneradas. Nós não vamos permitir que 2, 3 ou 4, aliás, afastei 7 GCMs ontem. Eu estou muito triste, porque foi um golpe contra mim. Nunes também anunciou a contratação de mais de 1.000 guardas após a formatura de uma nova turma, em 6 de julho, além de outros 500 até o final do ano. Os profissionais da área da saúde que se especializaram em tratar sintomas pós-Covid pretendem apresentar um projeto que prevê a criação de um ambulatório em Campo Grande para acompanhar pacientes que sofrem com a síndrome. Desde o início da pandemia, em Mato Grosso do Sul, são mais de 612 mil casos confirmados de Covid-19, somando graves e leves. Agora, o que preocupa os especialistas é a síndrome pós-Covid, que causa inflamação dos vasos sanguíneos provocada pela permanência de uma proteína tóxica no organismo. Chama proteína S1 ou proteína spike. E hoje já se mostrou que mesmo depois que você venceu a Covid, essa proteína pode circular no nosso organismo, nos vasos, por até 2 anos. E quando inflama em determinados órgãos ou partes do corpo, geram os sintomas da síndrome pós-Covid. Estudos científicos internacionais comprovaram que entre as pessoas diagnosticadas com a síndrome pós-Covid ou Covid longa, 58% apresentavam fadiga crônica, de 40% a 50% névoa cerebral, falta de concentração, depressão, hipertireoidismo, 44% dos pacientes dor de cabeça constante, entre outros sintomas. Palpitação, respiração difícil, dores articulares, dor muscular, tosse. São mais de 50 sintomas, mas esses são os principais. Dados do Reino Unido mostram que atualmente lá a principal causa de afastamento do trabalho é a síndrome pós-Covid. A Organização Mundial da Saúde calcula que de 20% a 30% das pessoas que tiveram Covid no mundo podem desenvolver a síndrome. Dr. Ronaldo é um dos poucos profissionais com formação em pós-Covid no Brasil. A proposta apresentada à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa é qualificar os profissionais de saúde no Estado para que seja montado um ambulatório central especializado no atendimento aos pacientes com sintomas da síndrome, para que possam ser tratados, evitando assim o adoecimento sistemático. Então, a proposta que nós estamos levando para a Assembleia Legislativa é de que Mato Grosso do Sul possa ser o pioneiro no Brasil e a ter um ambulatório no pós-Covid, o papel do nutricionista, do psicólogo, do educador físico, do fisioterapeuta, para citar apenas alguns, é fundamental. Então, um ambulatório central em Campo Grande do Estado, que possa receber pacientes de todo o Estado proativamente, para evitar que esse problema se agigante, é uma equipe multidisciplinar. A nossa proposta é qualificar esses profissionais para fazer esse atendimento. Quando a síndrome é identificada e tratada, o resultado é a melhora na qualidade de vida dos pacientes. Depois de uns 15 dias, já iniciado o tratamento, as pessoas voltam para trazer os exames e numa felicidade, numa alegria, porque a mudança é radical para melhor. E a seguir, índice oficial de inflação desacelera, puxado pelos preços dos alimentos e combustíveis. E os ministros encontram distorções de mais de R$1 trilhão e aprovam contas do último ano do governo Bolsonaro com restrições.
Os ministros do Tribunal de Contas da União encontraram distorções de mais de R$1 trilhão nas contas do governo Bolsonaro no ano passado. Salvo algumas exceções fiscais, os ministros do TCU consideraram que os gastos do governo no ano passado estão dentro da normalidade. As ressalvas ultrapassam a cifra de R$1 trilhão e incluem gastos não previstos com previdência social nos estados, por exemplo. O relator, ministro Jorge Oliveira, apontou aumento significativo de concessão de desoneração fiscal, o que acarreta perdas orçamentárias. Foram 202 bilhões em desonerações de 2022 para 2025, contra 54 bilhões de 2021 a 2024. Segundo o relator, estes gastos geram distorções no livre mercado e impacto significativo nas contas públicas. Os números apurados nestas contas revelam que não há evidências de que os benefícios estão contribuindo para reduzir as disparidades regionais e sociais. O relator também apontou inconsistências e falta de transparência sobre a liberação de emendas parlamentares. Na mesma linha, a procuradora do Ministério Público de Contas ponderou a necessidade da elaboração de novas regras fiscais para garantir a lisura do cumprimento das metas orçamentárias e observou que de 2021 para 2022 houve aumento expressivo na concessão de benefícios e aumento de gastos durante o período eleitoral. Noto ainda que, aproveitando-se das fragilidades inerentes à regra fiscal, houve movimentos do titular do Poder Executivo com fortíssima perspectiva direcionada às eleições que ocorreriam em 2022. Como mais um fator destinado a esgaçar o teto de gastos. O presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, destacou que o cumprimento das metas fiscais só foi possível graças à aprovação de propostas de emenda à Constituição e outros dispositivos legais. Nos termos da Carta Magna, a abertura desses tipos de créditos somente é admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Não parece claro, portanto, que esse preceito tenha sido materialmente observado no ano de 2022. Caso não tivesse havido alteração da base de cálculo do teto de gastos ou o uso indistinto de créditos extraordinários, o governo federal poderia não ter cumprido o limite estabelecido pela Constituição da República. A análise técnica das contas do governo federal para o ano de 2022, realizada pelo Tribunal de Contas da União, será agora encaminhada ao Poder Legislativo. Cabe à Câmara e ao Senado o julgamento final das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro no último ano do mandato. O Senado Federal informou em nota que ainda não recebeu o parecer do Tribunal de Contas da União, mas assim que o documento for encaminhado, será distribuído para análise da Comissão Mista de Orçamento. A Polícia Federal encontrou hoje no celular do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, uma minuta e alguns estudos para dar suporte a um possível golpe de Estado. Era um decreto de garantia da lei da ordem que permite que o presidente da República convoque as Forças Armadas em situações de perturbação da ordem pública. Mas a perícia não achou provas de que o material tenha sido encaminhado a Bolsonaro. Ontem à tarde, quando prestou depoimento à Polícia Federal e foi questionado sobre o documento, o coronel Mauro Cid ficou em silêncio. O analfabetismo recuou 1% no Brasil entre os anos de 2016 e o ano passado. Mesmo assim, quase 10 milhões de adultos não sabem nem ler e escrever. Os dados são de uma pesquisa sobre educação realizada pelo IBGE. A taxa de analfabetismo, que era de 6,7% em 2016, caiu para 5,6% em 2022. A quantidade de brasileiros com 25 anos ou mais sem instrução também caiu de pouco mais de 7% em 2016 para 6% em 2022. Outro dado importante é o número de brasileiros que concluíram pelo menos o ensino básico. Nos dias de hoje, mais da metade da população brasileira possui pelo menos os estudos básicos. Números que em pesquisas anteriores não chegavam aos 50%.
A região Nordeste é a que apresentou o maior número de pessoas maiores de 15 anos analfabetas. Ao todo, mais de 5 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever vivem na região, seguida pela região Sudeste, onde moram 2 milhões e 100 mil habitantes analfabetos. Embora continuem altos, o número de analfabetos no país caiu 0,5% desde 2019. O que corresponde a uma queda de pouco mais de 490 mil analfabetos. A pesquisa também mostrou que a maioria das pessoas sem nível de escolaridade afirmaram ter deixado de estudar para poder trabalhar. Conforme o Instituto, de um total de 52 milhões de pessoas de 14 a 29 anos no país, pelo menos 9 milhões e meio delas não completaram o ensino médio, ou por terem abandonado a etapa antes do término, ou por nunca terem frequentado a escola. Outro ponto levantado na pesquisa foi a chamada geração nem-nem, que comprovou que 1 a cada 5 jovens não estuda e nem trabalha no país, o que equivale a 20% dos 49 milhões de brasileiros na faixa dos 15 aos 29 anos em todo o país. Embora considerado alto, esse percentual é um pouco menor do que o de 2019, que era de pouco mais de 22%. Outro ponto da pesquisa mostrou que um dos principais obstáculos para a igualdade racial no Brasil é a escolaridade. Embora ela venha melhorando gradualmente para os brasileiros em geral, ela ainda é muito desigual entre negros e brancos. No ano passado, por exemplo, menos de 3,5% das pessoas brancas de 15 anos ou mais eram analfabetas. O percentual entre pretos e pardos, no entanto, chegou aos 7,5% na mesma faixa etária. No grupo de 60 anos ou mais de idade, onde se concentra a maior parte dos analfabetos, a diferença é ainda maior, de pouco mais de 9% de brancos para mais de 23% de negros. Um levantamento realizado pelo Sebrae mostrou que os pequenos negócios continuam liderando a geração de empregos no Brasil. No último mês de abril, o país registrou 180 mil novas oportunidades e cerca de 138 mil delas foram nas micro e pequenas empresas, um número que mostra a força do segmento, que ocupou 76% das vagas disponíveis. O setor de serviços foi o principal gerador de empregos no Brasil, com quase 70 mil novas vagas, ou seja, a cada 10 novos postos, 6 eram da categoria. A lista ainda segue com a construção na segunda posição e o comércio na terceira. Depois de 21 anos, a Justiça finalmente aprovou a compra com restrições da Chocolates Garoto pela Nestlé Brasil. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que julga atos de concentração de mercado, avaliou que desde então houve significativa entrada de concorrentes no mercado. A autorização do tribunal foi condicionada que a Nestlé, que está adquirindo a Garoto, cumpra uma série de remédios comportamentais, que são medidas relacionadas à atividade interna da empresa, como, por exemplo, obrigações de fazer e não fazer. O acordo também será utilizado como acordo judicial, que põe fim ao processo que tramita na Justiça. O tribunal lembrou que a Nestlé comprou a Garoto em fevereiro de 2002, mas que a operação foi vetada pelo próprio CAD 2 anos depois, em 2004, pois resultaria em uma concentração de mais de 58% do mercado nacional de chocolates. A empresa, porém, recorreu à Justiça e conseguiu, em 2005, o direito de manter a operação. Uma decisão judicial, no entanto, determinou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica julgasse novamente o processo. A superintendência do tribunal avaliou também que a rivalidade no mercado nacional de chocolates foi reconfigurada nos últimos 20 anos. O índice oficial da inflação desacelerou. Para a surpresa do mercado, o IPCA de maio ficou em 0,23% contra 0,61% de abril, influenciado principalmente pelos alimentos e combustíveis. Com isso, o indicador está acumulado em 3,94% do período de 12 meses, o que significa menos do que o teto da meta para esse ano. Mas os analistas calculam que a situação vai mudar no segundo semestre, porque às vésperas das eleições,
o governo baixou artificialmente os impostos do diesel e da gasolina, que terão que voltar ao normal em julho. As projeções apontam que o preço da carne ao consumidor deve cair mais de 10%. A redução no custo dos produtores deve ser parcialmente repassada ao mercado. Os preços dos alimentos têm ficado mais baratos, mas poucos itens vão ter quedas tão fortes neste ano quanto a carne. Segundo as projeções, até o fim de 2023, o preço da carne vendida ao consumidor deve despencar. O movimento é um efeito direto da queda do preço do boi gordo no exterior, que deve ser parcialmente repassado ao mercado interno. Uma nova projeção da equipe da corretora Ativa Investimentos estima que as carnes devem chegar a dezembro de 2023 com queda de 11,4% no preço, medido pelo IPCA, a inflação oficial do Brasil. No relatório anterior, a estimativa era de queda muito menor, de 4,4%, de acordo com o índice do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da USP. Para os produtores, o preço do boi gordo acumula queda de quase 25% desde maio do ano passado. O preço da saca de milho também caiu quase 38% e da soja em torno de 30% no mesmo período. O preço dos grãos usados para alimentar os animais está diretamente relacionado aos custos da proteína animal. Além das carnes, o efeito da queda nos grãos também deve fazer despencar o preço de óleos e gorduras em quase 15% até o fim do ano. A inflação mais baixa, a perspectiva de o Banco Central reduzir a taxa básica de juros e a melhora no crescimento econômico no Brasil tiveram forte influência no mercado financeiro nesta véspera de feriado. O dólar subiu um pouco hoje, com a alta de 0,25%. A moeda norte-americana fechou o dia cotada a R$ 4,92 na venda. E com alta de 0,77%, a Bolsa de Valores renovou o valor máximo do ano, com 115.488 pontos. E veja a seguir, votação do marco temporal é suspensa pelo STF com placar de 2-1 a favor dos indígenas. E na Semana do Meio Ambiente, uma escola mostra como crianças aprendem brincando a cuidar do planeta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pediu vista em julgamento sobre o marco temporal de terras indígenas nesta quarta-feira. O caso põe em lados opostos ruralistas e povos originários e está parado na corte desde 2021. O tema tem relevância porque será com este processo que os ministros vão definir se a tese do marco temporal tem validade ou não. O que for decidido valerá para todos os casos de demarcação de terras indígenas que estejam sendo discutidos na Justiça. O marco temporal, definido por ruralistas, determina que a demarcação de uma terra indígena só pode acontecer se for comprovado que os indígenas estavam sobre o espaço requerido em 5 de outubro de 1988, quando a Constituição atual foi promulgada. Cerca de 2.000 indígenas estão acampados em Brasília para acompanhar de perto o julgamento no STF, segundo estimativa da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Quando a Corte começou a julgar o tema em 2021, aproximadamente 5.000 acampavam na cidade. Parte deles assistiu ao julgamento por meio de um telão montado na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Agora isso não poderá se repetir, já que a praça ficará fechada. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, pode chamar processo a julgamento sem necessariamente seguir a ordem de processos em pauta. O Supremo analisará o marco temporal após o Legislativo avançar sobre o tema. No dia 30 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece a tese antes de o STF concluir sua análise. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, manifestou-se contra a medida. Para o magistrado, o artigo 231 da Constituição reconhece o direito de permanência desses povos independente da data da ocupação. O ministro Nunes Marques, por sua vez, votou a favor da tese. Considerou que o marco deve ser adotado para definir a ocupação tradicional da terra por indígenas.
Em sua justificativa, ele disse que a solução concilia os interesses do país e o dos povos originários. O PT, partido do presidente Lula, fez um pedido ao Ministério das Comunicações para ter os próprios canais abertos de rádio e TV. No documento, o partido afirma que um canal de comunicação deixaria a política mais acessível aos eleitores, dando um passo maior do que o simples ato de votar. O ofício foi assinado pela presidente do partido, Gleice Hoffmann. O ministro Juscelino Filho vai avaliar o pedido antes de deixar a decisão com o presidente Lula. Após a destruição da barragem na Ucrânia e a inundação de diversas áreas, centenas de ucranianos tiveram de passar a noite e a madrugada em áreas altas, como telhados e árvores. Enquanto as autoridades se preocupam com a população local, o líder russo Vladimir Putin disse que a destruição da barragem foi uma selvageria cometida por Kiev. O governo de Volodymyr Zelensky diz o contrário e acusa a Rússia. A explosão da represa de Kakhovka levou ao alagamento de mais de 80 vilas e pequenas cidades que ficam às margens do rio Dnepr, no sul da Ucrânia. Autoridades tiveram que agilizar o reabastecimento de água potável na região em meio às enchentes. De acordo com fontes oficiais, 22 mil pessoas vivem em áreas sob risco de inundação controladas pela Rússia no lado leste do rio, enquanto 16 mil ficam na zona mais crítica do território controlado pela Ucrânia no lado oeste. Durante toda essa quarta-feira, voluntários ucranianos e militares navegaram pelas ruas inundadas de Kherson em busca de moradores que precisam de ajuda humanitária. À medida que o nível da água subia nas ruas, quase até o topo dos pontos de ônibus ou do segundo andar das edificações, equipes da Guarda Nacional e de emergência precisaram agir de maneira rápida para resgatar as pessoas que ficaram presas. E este é só mais um capítulo em que a população, que nada tem a ver com o ego envolvido no conflito, sofre com as causas da guerra. O ataque ainda não foi reivindicado por nenhum lado, já que a ação de explodir a barragem e, consequentemente, a usina hidroelétrica da região pode ser considerado um crime de guerra. Dessa forma, Moscou e Kiev seguem se acusando mutuamente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de orquestrar um ataque, chamando o bombardeio de criminoso. Ao mesmo tempo, a Rússia culpou Kiev. Para eles, a destruição da represa foi uma sabotagem do lado ucraniano, com o objetivo de cortar o abastecimento de água para a Crimeia, que desde 2014 é controlada pelos russos. A extensão total da catástrofe em Kherson só ficará clara nos próximos dias. O rompimento da barragem terá consequências graves e de longo alcance para milhares de pessoas em territórios controlados tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. A OTAN prepara o maior exercício aéreo conjunto de sua história. A manobra, que recebeu o nome de Air Defender, deve envolver 23 Estados-membros da organização, mais a Suécia e o Japão. O exercício Air Defender 23 vai durar 10 dias a partir da próxima segunda-feira e vai contar com a participação de cerca de 220 aeronaves militares de 25 países membros e sócios da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A embaixadora dos Estados Unidos na Alemanha afirmou à imprensa que as manobras vão ter um caráter puramente defensivo, mas que também vão servir para passar uma mensagem à Rússia. Os exercícios vão incluir treinamentos operacionais e táticos, principalmente na Alemanha, mas também na Estônia, na República Tcheca e na Letônia. Criada no começo da Guerra Fria, a OTAN se transformou na principal organização militar conjunta de defesa do mundo, com 31 países membros na Europa e na América do Norte. Estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente. Por isso, tem novidades no Parque Estadual Matas do Segredo, em Campo Grande. Água cristalina. O Parque Estadual das Matas do Segredo é uma unidade de conservação e proteção integral.
um dos responsáveis pela qualidade do ar que respiramos na capital. No parque funciona o projeto de educação ambiental Florestinha. O local também oferece visitação pública monitorada por guias. Fazer um frutinho assim, ó, de cor, a gente chama de fruto legume lenhoso, de cor parda, tá? E que tem no seu interior uma única semente comestível. O Parque Estadual das Matas do Segredo tem 177 hectares. De acordo com o plano de manejo, são 13 trilhas e 33 olhos d'água. Aqui está a nascente do Córrego Segredo. Foram entregues as obras e reformas feitas no parque. Investimento superior a R$2 milhões. Foi a cobertura dessa quadra e todo o piso dela foi feito novamente. Na trilha que dá acesso à nascente do Córrego Segredo, foi implantada uma ponte pêncil, o deck para contemplação de uma cachoeira. Luiz, há quanto tempo você trabalha aqui no parque? Eu trabalho desde 2013. 10 anos? 10 anos. Com essa ponte que está sendo inaugurada hoje, o que ajuda no trabalho de vocês? Com a construção dessa ponte aqui, melhorou muito o acesso, né? E fecha o circuito da trilha de visitantes. É uma volta só, sem precisar retornar pelo mesmo caminho? Sem precisar retornar pelo mesmo acesso, pelo mesmo caminho. O Estado está divulgando as próximas ações que visam a proteção e conservação ambiental, como o projeto Sementes do Taquari. Um projeto de recuperação de uma área. Vamos investir mais de R$2 milhões com uma série de parceiros recuperando nascentes e recuperando também córregos naquela região, propiciando assim aumento do volume de água e protegendo esse grande problema que nós temos, que é uma sementinha, por isso que chama semente do taquari na sua nascente, é uma semente daquilo que nós temos que reproduzir em toda a bacia do Taquari. Conservar e preservar a natureza significam melhorar diretamente a qualidade de vida de todos. Preservação ambiental, uma lição que precisa ser ensinada às crianças desde cedo, tanto em casa quanto na escola. Na terceira reportagem da série Virada Sustentável, a nossa equipe foi conhecer um colégio onde os alunos aprendem a cuidar do planeta brincando. Ele é verde, grande e tem um bocão que desperta a curiosidade de qualquer criança. É com esse dinossauro em forma de lixeira que esta escola, no ABC Paulista, ensina os alunos sobre a importância da reciclagem. Todos os dias pela manhã, a primeira coisa que eles falam é: o mapedino vai comer. Mapedino é o nome do animal caixa, faminto por todo tipo de material escolar. Canetas, marca-textos, lapiseiras e por aí vai. Então, eles levam os materiais, colocam dentro da caixa e todos eles aplaudem quando isso acontece. O projeto que recebe os aplausos diários dessa garotada foi desenvolvido por uma empresa de materiais escolares. Em parceria com colégios, a companhia idealizadora recolhe os objetos plásticos arrecadados e envia à cooperativa, que dá início ao trabalho de reciclagem. É feito um processo de trituração, de micronização, de extrusão, e aí ele se transforma em pellets, que nada mais são do que grânulos plásticos que são utilizados na indústria de plástico e dão vida a produtos diversos. Produtos que se transformam e retornam para as mesmas escolas de onde saíram. Então vai voltar como apagadores, lixos, que essas resinas, os plásticos, pode ser revertido nesse tipo de material. Mas apenas parte do material que volta fica por aqui. O projeto ambiental na rede educacional, além de envolver alunos, professores e a comunidade escolar, também contempla a questão social. Todo o recurso arrecadado com a reciclagem de materiais coletados nas escolas será doado a instituições sem fins lucrativos. Quando nós tivemos o convite para participar desse projeto, e teria essa questão toda de ajudar o planeta, mas junto também já ter a questão de ajudar uma entidade carente, foi assim, é tudo que nós fazemos já no nosso dia a dia. Então agora faríamos como um projeto para a rede toda, não só numa sala específica ou numa unidade específica, toda a rede em prol dessa causa. E os alunos estão aprendendo direitinho todas as lições de cuidados com o planeta e amor ao próximo. Que eu fico muito feliz em poder ajudar
que além de reciclar, eu sei que eu vou estar ajudando as crianças que não têm, que é as crianças carentes, né? A seguir, brasileira Bia Haddad faz história ao chegar à semifinal do torneio de tênis de Roland Garros e fumaça de incêndios no Canadá invade os Estados Unidos. E autoridades pedem para as pessoas não ficarem nas ruas. Combater o mosquito causador da dengue, chikungunya e a zika é dever de cada cidadão brasileiro. Evitar acúmulo de lixo, recipientes que acumulam água e tampar a caixa d'água são algumas das medidas que devem ser adotadas por todos contra a doença. Nem precisa ser um balde ou uma bacia. Uma simples tampinha com água é uma piscina para o mosquito Aedes aegypti. E não é diversão. Onde tem água, o mosquito se reproduz e milhares de outros insetos vão nascer. Quanto mais Aedes aegypti, maior a possibilidade de transmissão de doenças como zika e principalmente dengue e chikungunya. A empresária Patrícia teve 3 vezes chikungunya e os sintomas foram terríveis. As consequências da doença permanecem até hoje. A experiência foi horrível, já peguei, na verdade não pegamos, né? O mosquito que nos pica, na verdade aquela picadinha é terrível. Percebi os sintomas após uns 7 dias, corpo fragilizado, sem aguentar levantar da cama. Praticamente o corpo assim, como se estivesse desmontando. Febre altíssima e percebi uma fragilidade muito grande a ponto de não fazer nada. Meus cuidados é sempre andar com repelente, onde eu vejo que tem muito mosquito, não deixar a água parada, deixar tudo organizadinho, até vasinhos de plantas, né? Eu mesma nem gosto, devido, né, ao que já aconteceu comigo. Em Teixeira de Freitas, são muitos os terrenos mal cuidados pelos donos e que são transformados em depósitos clandestinos de lixo e entulho. Cheios de sujeira, além de deixarem a cidade feia, ajudam a aumentar a população dos mosquitos. Esta área aqui fica no bairro Caicã Sul. Eu acho uma falta de respeito, né? Com a humanidade da gente, nós todo mundo aqui. A pessoa vem de longe e não joga o lixo no lugar adequado, joga nas portas dos outros, praticamente é na porta de todo mundo aqui. Eu acho uma falta de respeito. Eu acho que todo mundo tem que deixar seu lixo nas portas e o carro, a coletora vai vir pegar. Enquanto muitos moradores ajudam a sujar a cidade, seu Ari Osvaldo da Rocha faz a parte dele, em cuidar do lugar onde vive e tem família. Nem pensar em água acumulada no quintal da casa. E do lado de fora também. Ele faz questão de limpar os terrenos ao lado da casa onde mora. Eu molho as plantas tudo, as plantas, os caqueiros já é furado. E aí eu jogo água, as plantas não bebem água, desce tudo para baixo. Que as plantas, os caqueiros é furado, não fica água nenhuma, fica sequinha. E não tem vazia nenhuma cheia de água aí. Eu faço em casa e faço lá dos vizinhos. Lá nos vizinhos tem copo cheio lá de água, vasilha cheia, tudo. Aí o que tem lá, tudo o que eu posso quebrar, eu quebro tudo. O que eu não posso, eu rasgo, mochilo. E onde é que eu vejo vazia de água para tudo quanto é canto aí, eu sempre montei, sempre revirado, para não acumular água nos copos. Em março desse ano, o número de casos de dengue em Teixeira de Freitas mais do que dobrou na comparação com o ano passado. Houve um aumento de 150% em janeiro e fevereiro. Igor ficou doente depois que foi picado pelo Aedes aegypti. Ele se sentiu muito mal. Olha, foi uma experiência muito adversa, porque nunca tinha sentido nada parecido, né? Então, uma época eu fiquei com muitas dores no corpo, fiquei uns dias sem poder trabalhar, como eu falei, com algumas manchas, né? Que é bem preocupante, eu já fiquei bem alarmado, até ter feito o exame para saber se era dengue mesmo, então foi bem complicado. A esteticista Iris também teve dengue por 2 vezes. Não é bom não, menino, o negócio é desconfortável, deixa a gente de cama. E tipo assim, não foi na minha casa que tinha dengue, mas a vizinhança, né? Por não cuidar dos vasos, ou viajar, ou deixar a casa vazia, acontece que
o bicho pica, independente de quem seja. Então eu fui uma vítima 2 vezes já. E esse ano está voltando de novo, entendeu? Se o pessoal não cuidar, eles culpam o governo, culpam a prefeitura, mas não cuida de casa. Se cuidar da casa, todo mundo fazendo sua parte, ou ajudando, indicando o vizinho que está com sujeira ou está com água parada, aí não será picado. A superfície dos oceanos teve em maio passado o mês mais quente já registrado até hoje. Os dados foram anunciados nesta quarta-feira pelo Serviço Europeu Copérnicos. A conclusão é baseada na análise de computador gerada a partir de bilhões de medições de satélites, mas também de navios, aviões e estações meteorológicas em todo o mundo. Os dados usados pelo Copérnicos remontam, em alguns casos, a 1950. Quanto à temperatura do planeta como um todo, o mês de maio foi o segundo mais quente já observado. O Copérnicos acrescentou que vem monitorando o aparecimento do El Niño no Pacífico Equatorial. O El Niño é um fenômeno climático natural, geralmente associado ao aumento das temperaturas, a uma seca acentuada em algumas partes do mundo e a chuvas intensas em outras. Ele apareceu pela última vez em 2018 e 2019 e deu lugar a um episódio particularmente longo de quase 3 anos de laninha, que provoca efeitos contrários, incluindo uma queda nas temperaturas. No início de maio, a Organização Meteorológica Mundial destacou que havia 60% de chances de que o El Niño se desenvolvesse antes do final de julho e 80% de chances de que se desenvolvesse antes do final de setembro. Esse fenômeno, somado ao impacto dos gases de efeito estufa, pode tornar o período entre 2023 e 2027 o mais quente já registrado na história. Na semana passada, nós vimos aqui sobre o alerta de aquecimento global. Na terça-feira, os incêndios florestais que atingem o Canadá há meses tiveram reflexo no vizinho Estados Unidos. A fumaça vinda de Quebec, novo epicentro dos incêndios, tomou Nova York e as autoridades pediram às pessoas para que evitassem sair de casa. Prédios icônicos como o Empire State Building ficaram parcialmente encobertos. O Serviço Nacional de Meteorologia americano emitiu um alerta de qualidade do ar para a cidade. O Canadá enfrenta uma situação terrível de incêndios florestais nos últimos meses. Do céu de Ottawa, a capital do país, na província de Ontário, amanheceu coberto de neblina. Ao todo, 160 incêndios estão espalhados pelo território canadense, a maioria deles fora de controle. As autoridades informaram que a província de Quebec se tornou o mais recente epicentro. O Ministério da Segurança Pública local destacou que grande parte dos incêndios é causada por descuido humano. Nos últimos anos, o Canadá tem sido repetidamente afetado por eventos climáticos extremos, cuja intensidade e frequência aumentaram devido ao aquecimento global. Hoje é um dia histórico para o esporte nacional. Depois de 22 anos, o Brasil volta às semifinais do Roland Garros. A tenista brasileira Bia Haddad fez virada heróica sobre a número 7 do mundo e se torna a primeira brasileira a chegar nessa fase da competição desde 1968. Era a rival mais difícil no caminho até aqui. Do outro lado da rede, Ons Jabeur, conhecida como uma das jogadoras mais talentosas do circuito. Só havia perdido um set em Paris. Mas Beatriz Haddad Maia aprendeu a ignorar qualquer pressão. Ao superar um início com muitos erros, a brasileira foi ao limite para virar o jogo. Bia venceu a tunisiana por 2-1 em parciais de 3-6, 7-6 e 7-5. A brasileira segue acumulando feitos em Paris. Na era aberta, é a primeira brasileira a se classificar para uma semifinal de Grand Slam. Com a vaga nas semifinais, Bia segue os passos de Maria Esther Bueno, a única brasileira a chegar às semifinais em Roland Garros. Foi finalista em 1964. Além disso, é a brasileira a ir mais longe em um Grand Slam desde a própria Maria Esther em 1968. Bia ainda espera por sua rival na semifinal. A brasileira vai encarar a vencedora do duelo entre a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, e a americana Coco Gauff, sexta no ranking. O jogo será nesta quinta-feira. E quem venceu o jogo foi a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek. Nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar uma mini vigília de 3 horas de duração na sede em São Paulo. A vigília vai começar às 9 horas da manhã desta quinta-feira, dia 8 de junho, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na região central de São Paulo. E a expectativa é de que centenas de pessoas se reúnam aqui
para celebrar o corpo de Cristo, como explica o pastor Leandro Bernardes. Acompanhe. Essa vigília que nós teremos é o momento de nós compartilharmos com as pessoas aquilo que Jesus fez. O apóstolo Paulo ele foi bem claro na primeira carta aos Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então a ceia vai ser, essa vigília vai ser o quê? A memória de Jesus. O que ele fez por nós? O corpo dele, ele tomou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Não vamos entrar na questão histórica da celebração do corpo de Cristo. Eu fico com a Bíblia Sagrada, que diz em 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. É uma oportunidade de levar as pessoas nesse feriado, que Jesus morreu por elas e que o corpo de Cristo ele tomou sobre si todas as enfermidades e doenças. É isso aí. Como disse o pastor Leandro Bernardes, é momento de lembrar e agradecer pelo que Cristo fez pela humanidade. Então, não esqueça, a minivigília acontece nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Anote o endereço: Avenida São João, número 791, na região central de São Paulo, bem pertinho do metrô República. Vale lembrar também que amanhã o missionário R.R. Soares estará em campanha no Rio de Janeiro. Anote aí: Irajá às 9 horas da manhã, Araruama às 14 horas, Alcântara, São Gonçalo às 18 horas. É a campanha do ano da determinação da Igreja Internacional da Graça de Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique na paz.